Os fundos imobiliários de papel estão pagando bem acima do que os fundos imobiliários de tijolo. Tem fundo imobiliário aí pagando 1,5%, 1,6%, 1,7%, até 2% ao mês de dividend yield. O que faz muita gente me perguntar se ainda vale a pena investir em fundos de tijolo, que estão pagando aí em média 0,6%, 0,7% ao mês. O que muita gente não sabe é que esse pagamento a mais agora pelos fundos de papel pode custar caro lá na frente no longo prazo, porque nada no mercado financeiro existe almoço grátis e muita gente não sabe dessa informação. Então, se você investe em fundos de papel, pretende investir só em fundos de papel porque está recebendo um dividend yield maior, fica nesse vídeo que você precisa saber disso aqui. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então a gente vai falar hoje aí da rincha, né? Fundo de papel versus fundo de tijolo. Primeira coisa, deixar bem claro aqui que não tem certo e errado. O que eu vou falar aqui não é errado investir em fundo de papel, mas tem que tomar cuidado porque eu recebo várias perguntas, inclusive lá no Instagram, se já não me segue, segue lá, o pessoal mandando que não compensa mais investir em fundo de tijolo. E aí isso me chamou uma atenção, falei, eu preciso fazer esse vídeo aqui. Tem muita gente se enganando na hora de comparar a rentabilidade. E você vai entender por que eu falei que o fundo de papel ele paga mais agora, só que depois você vai pagar uma conta bem mais cara lá na frente, tá? Então não sai daí, fica até o final para você entender perfeitamente esse raciocínio. Bom, primeiro explicar a diferença básica, né? Fundo de tijolo é aquele fundo que investe em imóveis físicos mesmo, pode ser galpão logístico, laje corporativa, shopping, residencial. Então são os fundos de tijolo. E tem o fundo de papel que investe em título de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário. Pode ser uma LCI, que é a letra de crédito imobiliário, um CRI, que são os CRIs, né, que a maioria dos fundos são fundos de recebíveis, fundo de fundo, então é todos os fundos que não investem em imóvel propriamente dito, mas investem em títulos atrelado ao investimento imobiliário. Então essa basicamente é a diferença entre os dois. E realmente o que a gente vê hoje em dia são os FIIs de papel pagando um dividend yield muito maior do que o fundo de tijolo. Mas isso tem uma explicação. Eu vou trazer o conceito e depois eu vou mostrar na planilha, né, alguns números aí fictícios para você entender a ideia, gravar a ideia. Mas antes eu vou trazer um pouco do conceito aqui. Nos fundos de tijolo, como ele tem os imóveis, né, tem imóvel físico, o fundo compra o imóvel físico, no longo prazo, esse imóvel tende a ser corrigido pela inflação, fazendo o valor patrimonial do fundo ser corrigido pela inflação. Você imagina um fundo lá que ele tem um prédio, ele comprou um prédio lá por 10 milhões de reais em 2005 e todo final de ano, não necessariamente precisa ser final de ano, mas todo final do ano, uma vez por ano, esse prédio ele é reavaliado. Então ele valia lá 10 milhões, o valor patrimonial do fundo 10 milhões. Aí avaliou, o prédio subiu para 11 milhões, por exemplo. Então o valor patrimonial do fundo passa a ser 11 milhões. Aí quando a gente olha lá no site, a gente olha o valor patrimonial por cota, né? Aí depende do número da cota. Vamos supor que esse fundo tivesse, eu coloquei o exemplo aqui de 100 mil cotas no mercado, então ele era 10 milhões de reais, valia 100 reais por cota. Subiu para 11 milhões, ficou 110 reais por cota. E assim por diante. Esse fundo ele vai sendo avaliado e vai subindo. Lógico que essa avaliação não é linear desse jeito. Isso depende do local, escassez de imóvel naquela região, ele pode subir mais, subir menos, mas no longo prazo, quando eu falo longo prazo, nós estamos falando de 10 anos, acho que fundo imobiliário a gente não pode pensar menos que isso, ele tende, na média, os imóveis se corrigir pela inflação. Ano mais, ano menos, mas ele tende a se corrigir pela inflação. É isso que é importante estar em mente. E a renda desses imóveis, a renda que vem para o bolso da gente, vem do aluguel dos imóveis. Então o fundo imobiliário ele tem uma inflação já embutida nele nos imóveis, que vai segurar com ele, e ele distribui para a gente a renda que vem dos aluguéis, que também é corrigido pela inflação, né? Mas é importante saber que o valor patrimonial aqui está sendo corrigido pela inflação. Guarda bem essa informação. Já os fundos de papel, ele vem a renda dele das negociações dos CRI, que normalmente, você pegar uma carteira de fundo, ele está lá, CRI que paga inflação mais 9, inflação mais 10, aí dentro dele ele tem, fazendo um contrapeso lá, CDI mais 2, CDI mais alguma coisa. Na média, eu dei uma olhada, em geral aí,
os fundos pagam IPCA mais 6%, mais ou menos aí na média. Ou seja, ele paga inflação mais 6%. Então, por isso que o fundo de papel normalmente ele paga mais do que o fundo de tijolo, porque ele já está pagando a inflação para a gente. Por outro lado, o valor patrimonial dele acaba não se valorizando, porque, lembra, o fundo de tijolo, a inflação está embutida aqui, ele paga só o rendimento. No fundo de papel, ele já está pagando a inflação mais uma taxa. A gente pode comparar essa taxa ao yield do aluguel do fundo de tijolo, só que ele já paga inflação, então isso vem dobrado. E aí nós vamos ver na tela agora, fazendo uma simulação, como que no longo prazo, às vezes não faz sentido você receber essa inflação. Bom, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho aqui, ó, para o YouTube te notificar sempre que o vídeo novo pro ar. Vamos para a tela. Bom, já está aqui na tela, mas é importante ressaltar que esses números que eu coloquei aqui está tudo linear, tudo bonitinho, isso não acontece na vida real. Mas não tem como, para ficar didático, a gente tem que colocar de um jeito aqui linear, porque a gente não consegue projetar da maneira real, porque é renda variável. Então, se apegue à ideia e não ao número, ao resultado, beleza? Então aqui, ó, eu coloquei, por exemplo, anos, né? Do ano 0 ao ano 20, aqui eu estou colocando em anos. Imagina que um fundo de tijolo emitiu lá, ele tem o valor patrimonial por cota a R$100 e o de papel a R$100. No fundo de tijolo, eu estou colocando aqui uma inflação, como se essa inflação se mantivesse 7% ao ano ao longo dos 20 anos. A gente sabe que não é assim, teve ano que teve menos, ano que teve mais. Mas, para efeito didático, 7% direto. O fundo de tijolo ele vai sendo corrigido o valor patrimonial pela inflação, né? Então, dos R$100, 107, 114,49, isso aqui vai em juro composto, e ele vai chegar lá embaixo, lá no 20º ano, valendo R$ 386,97, tá? Valor patrimonial por cota. E ele paga aí, em média, 6% ao ano. Estou colocando aqui na média de 0,5%, mais ou menos isso, porque a conta não é bem essa, por ser juro composto, mas só para efeito didático. Então, 6% ao ano do valor patrimonial. Então, de R$100, ele está pagando R$6 por ano. E aí eu fui corrigindo, mesma coisa aqui, ó, aluguel de 6%, tal, fui corrigindo. Lá embaixo, ele chegou a 386,97 e recebeu um total de 269,19 de aluguel. Então imagina que isso aqui ficou um total de 656,16. Já o fundo de papel, lembra que eu falei que ele já distribui direto? Então ele distribuindo já o IPCA mais 6, eu fiz uma simulação aqui de 7%, né, o IPCA. Então, tá vendo? Ele realmente paga bem mais dividendo aqui, ó. É o que a gente vê no curto prazo. Só que conforme vai passando, isso aqui ele tende a se manter e o valor patrimonial se mantém o mesmo. Lógico, na renda variável, quando eu estou falando aqui o valor patrimonial, o valor da cota, o valor de mercado dele, ele varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas ele tende a acompanhar ali o valor patrimonial. Então, de novo, para efeito didático aqui, imagina que ele está seguindo 100%. A gente sabe que isso não dá para, sabe que não é assim. Então, ao longo dos 20 anos, o total do patrimônio dele vai estar R$100, certo? Ele não subiu nada, porque ele devolveu toda a inflação aqui. E tudo que você recebeu de aluguel chegou em 273, fazendo um patrimônio total de 373. É bem menor do que o patrimônio que você teria no fundo de tijolo. Então, de repente, para o fundo de papel ser vantajoso, ele teria que estar pagando a inflação, ao invés de mais 6, mais 20%, por exemplo, aí talvez, vamos fazer um... Opa! Deixa eu dar um voltar aqui. Aí arrastando. Aí, ó, para chegar perto, teria que dar inflação mais 20%, o que é meio irreal para o mercado nosso. É difícil, um fundo não paga inflação mais 20%. Então, dentro do real, a gente pode até colocar aí, ter um fundo muito bom que paga inflação mais 10, está um pouco mais perto do real, eu acho que é mais difícil. Se a gente arrastar aqui, ó,
mesmo assim no longo prazo, ele não chega no valor do fundo de tijolo. Então, no mercado financeiro, não tem almoço grátis. Se tem algum fundo, algum ativo está pagando um pouco mais, aliás, está pagando bem mais de um lado, um pouco só é normal, mas pagando bem mais, precisa entender a outra ponta, o que está acontecendo, o que está compensando. Dificilmente vai ter almoço grátis. Imagina que se fosse aquilo mesmo, até o final sem desvantagem nenhuma, por que o mercado ainda compraria fundo de tijolo? Não teria sentido. Beleza então? Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para o YouTube te notificar sempre que o vídeo novo pro ar. Eu vou ficando por aqui, valeu!